Bom dia, Rosiane. Ainda faltam 2 minutinhos para iniciar. Iniciando mais uma EBD, 16 de setembro. Eu já peço aos irmãos que, se estiverem me ouvindo bem, se estiver muito baixo, vai dar um sinalzinho aí para mim. Bom dia, Rosilene, Rosiane, Marcelo, graça e paz, que Deus abençoe cada um dos irmãos, amém? Estou muito perto, estou longe, vai dizendo aí, bota um aceno para mim, tá bom? Dá só mais um tempinho para... Um minutinho para ver se chega mais para a gente poder começar. Em nome de Jesus. Já é 9h01, então nós vamos começar a nossa EBD de hoje, em nome de Jesus. Eu já quero começar orando. Bom dia, paz do Senhor, Patrícia Vicente, seja muito bem-vinda. Vamos orar para a gente dar início. E eu quero, em nome de Jesus, não me alongar, né? Porque eu falo um bocadinho. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais uma manhã abençoada, por mais uma noite que o Senhor nos concedeu de passar em paz, em segurança, diante da Tua presença. Muito obrigada, Senhor Deus, por mais uma oportunidade, por mais uma EBD da Primeira Igreja Batista em Bicuda Pequena. Eu já te peço, Senhor, que perdoe os nossos pecados e que o Senhor venha tomar o primeiro lugar. Que o Senhor venha fazer fluir, Senhor Deus, a nossa mente, o nosso coração, a Tua palavra, os Teus ensinamentos, ó Pai, que nos edificam e que nos faz, Senhor Deus, chegar mais pertinho do Senhor. Abençoa a minha vida que falo contigo, abençoa cada um dos irmãos que estarão acompanhando essa EBD nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Ana Maria, a paz, que o Senhor abençoe. Cristiane também, bom dia, seja muito bem-vinda. A nossa lição de hoje, o tema é Frutos da Tribulação, da nossa revista Paz e Vida, que é uma edição especial, Esperanças em Tempos de Quarentena. Então, hoje nós vamos ver os frutos que a tribulação nos traz. E o texto base se encontra em Romanos 5, de 3 ao 5. É uma lição muito abençoada, que edifica nossas vidas. E o autor dessa lição se chama Pastor Felipe Pinto Lima. Ele foi muito sábio em suas palavras, ele soube resumir muito bem o assunto. Bom dia, Luciane Mota, Pai do Senhor. E foi muito bom estudar essa lição. Espero que, em nome de Jesus, nós venhamos desfrutar dela, que esses ensinamentos fiquem guardados verdadeiramente no nosso coração,
para a nossa vida, né? E que possamos compartilhar com outras pessoas também, que a gente vai aprender hoje. Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor. Se você tem sua Bíblia e quiser acompanhar, fique à vontade, porque eu gosto sempre de ler a Bíblia nas EBDs. Então o tema desse texto que ele separou para esta lição é o capítulo 5 do livro de Romanos, que diz assim: justificação pela fé e a paz com Deus. Ele separou apenas 2 ou 3 versículos, mas eu vou ler desde o início porque é bem pequenininho. Que diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ele separou esses versículos, né? O 3, 4 e 5, que eu li o 1 e o 2. Então, há todo um processo de nós adquirirmos tudo isso que está escrito aqui, o apóstolo Paulo escreveu. E não somente a esperança da glória de Deus, está no finalzinho do versículo 2, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, quer dizer, que nós vamos passar por tribulações aqui, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. A primeira coisa que a tribulação vai gerar dentro de nós é a paciência, saber esperar. E a paciência vai produzir o quê? Experiência. E a experiência, a esperança. E no decorrer da lição, ele vai ali nos explicar, vai falar conosco o que são os frutos da tribulação. Amém? Mas eu quero já fazer uma pergunta para os irmãos, antes de entrar na lição. Nós sabemos verdadeiramente o que significa a palavra tribulação na nossa vida cristã? O que é tribulação? A tribulação, ela pode ser definida também, quer dizer, a mesma coisa, né? Tribulação, evento ou situação. É uma situação em que nós vivemos. É um aborrecimento. É uma situação desagradável. Pode ser definida também como aflição, tormento, adversidade, sensação de tristeza, ocasionada por um dissabor ou por um desgosto, dor, infelicidade e amargura. Tudo isso são definições de tribulação. E quem de nós já não passou por isso, não é verdade? E aí agora nós vamos entrar na nossa lição. Se você leu aí, né, nas páginas aí da Igreja Batista, tem a lição, Marcelo sempre coloca, que ele começa assim: por que experimentamos tribulações? Qual deve ser a nossa postura diante delas? É possível aprender alguma coisa? São 3 perguntas que ele faz. E aí ele começa dizendo assim, que em fevereiro de 2015, a esposa dele começou a sofrer uma hemorragia, que eles buscaram auxílio médico e depois de vários exames foi descoberto que a Raquel, sua esposa, havia adquirido um câncer muito agressivo no útero, né? E que eles tinham muitos sonhos, já tinham uma filhinha, eles tinham sonhos de ter mais filhos, né? Bom dia, Leila, paz do Senhor. Ieda, bom dia, paz, seja muito bem-vinda. Diz assim, nós já tínhamos uma família feliz, uma bela filha, pensávamos em ter outro bebê e éramos cristãos. Em razão disso, fomos levados a fazer pergunta como que iniciamos essa lição. Verdadeiramente, toda vez que acontece algo na nossa vida de desagrado, de dificuldade, de adversidade, que constata que é uma tribulação em nossa vida, nós nos perguntamos:
Para que eu estou passando por isso, Senhor? Para que eu preciso experimentar essa situação na minha vida? O que eu vou aprender com isso? São essas as perguntas que ele faz no início da lição. E aí, quando a gente é cristão, amamos a Deus, servimos a Deus, vem esses questionamentos na nossa vida. Então ele vai dizer assim: infelizmente, as tribulações fazem parte da vida humana. No texto base da nossa lição, percebemos que Paulo estava escrevendo à igreja de Roma, que enfrentava tribulações tanto no contexto social quanto no de sua fé. É bem verdade que os cristãos foram justificados, todos nós fomos justificados. Mas não é porque fomos justificados que nós não vamos passar por situações difíceis, por adversidades. Porque Jesus já falou que no mundo teríamos aflições. Bom dia, dona Virgínia, paz. Isto é, que os cristãos foram justificados, isto é, declarados inocentes através do sacrifício de Jesus. O fato de terem sido reconciliados conferiu-lhes paz e direito a se alegrarem na esperança da glória divina. Nós nos alegramos porque nós temos uma esperança da glória, de que nós viveremos eternamente com Cristo. E essa esperança deve estar viva dentro de nós. Mas não é porque nós temos essa esperança que Deus vai retirar de nós as situações neste mundo. Nós vamos vivê-las. Nós vamos passar por tribulações, nós vamos passar por muitos momentos difíceis, momentos de aflição, não é? Ao contrário, todos os cristãos, inclusive eu e você, devemos nos gloriar na esperança da glória de Deus, ainda que nas tribulações. Aí nós vamos ver por que nós devemos nos alegrar. A tribulação produz perseverança. E esta palavra é fundamental na nossa vida. Perseverar em meio a situações que vêm nos ocorrer de dificuldade, de tristeza, de dor, de perda. Nós sabemos para onde vamos, nós sabemos onde vamos morar com o nosso Pai. Então nós precisamos perseverar. Então ele vai explicando aqui que a vida humana nos primeiros anos do cristianismo era mórbida, né? Insalubre e nociva. Nos bairros mais populosos da cidade de Roma, por exemplo, lixo e dejetos eram atirados na janela das casas. Nesse sentido, as péssimas condições de higiene expunham as pessoas a infecções, enfermidades e, em boa parte dos casos, à morte. Como não havia policiamento, a violência assumia contornos assustadores. Além disso, pessoas que aceitassem Jesus como Senhor e Salvador estavam sujeitas às perseguições, inicialmente por parte das autoridades judaicas e depois pelo Império Romano. Ou seja, eles viviam uma situação dificílima. Não tinha saneamento, quer dizer, as pessoas jogavam lixo e dejetos, né, nas ruas, era tudo muito sujo. As pessoas viviam doentes e enfermas, né? Eles eram muito perseguidos. Eles não tinham condições até mesmo de... Nossa, como que eles iam pensar que hoje, né, teríamos tantos templos, tudo tão limpo, tudo tão organizado? Mas se eles também não perseverassem, se o apóstolo Paulo não perseverasse em pregar o Evangelho, se ele não perseverasse ali em ganhar almas para o reino de Deus, para Cristo, eu fico me perguntando, irmãos, será que o Evangelho teria chegado até aqui? Né? Foi porque ele perseverou, ele ficou ali insistindo em ganhar almas, que o Evangelho saiu da Europa e veio para aqui, para este continente, né? Nós sabemos disso. Então, vamos mais um pouquinho. Em razão disso, o apóstolo Paulo recomenda que os cristãos deveriam ter especial interesse pelas tribulações. Isso não significa dizer que deveriam assumir uma postura masoquista. A gente não deve querer o sofrimento. Não, preciso sofrer para alcançar. Não é isso. Mas nos gloriar porque nós sabemos para onde vamos. Isto é, de busca pelo sofrimento ou pela humilhação. Em momento algum, o apóstolo Paulo propõe que o sofrimento resultante das tribulações tenha em si
tem um fim em si. No entanto, faz referência ao elemento pedagógico, quer dizer, as tribulações nos ensinam. Tudo que eu já passei, tudo que os irmãos já passaram, de dificuldade, de adversidade, tristeza, ficou como o quê? Como ensinamento, como experiência. Amém? Então, o ponto 2, eu vou ser bem rápida hoje, eu não quero me alongar. O ponto 2, o que ele vai dizer? Ainda aqui no ponto 1, ele frisa muito bem isso. Ó. Como dito por Benjamin Franklin, um dos líderes da revolução que deu independência aos norte-americanos, ele falou assim, deixou uma frase: viver é enfrentar um problema atrás do outro, o que significa dizer que eles são inerentes à vida humana. Quando o apóstolo Paulo diz que devemos nos gloriar nas tribulações, considera até mesmo a pior delas, isto é, a que pode nos esmagar como um rolo compressor. Se a temos como que experimentar, ao invés da vitimização, ou seja, de culparmos algo ou alguém, que possamos nos alegrar e, portanto, empenhamos-nos para que, através das tribulações, cresçamos em perseverança. Então, o que ele falou aqui? Que tem situações que compressor. O que é o rolo compressor? Sabe aquele rolo de ferro maciço que está fazendo o asfalto e que passa aquele rolo por cima da pista para poder nivelar? Ele está fazendo referência a isso, de que tem situações para a nossa vida que vem como um rolo compressor, que nós estamos ali esmagados. Mas é por isso que nós vamos desistir do Senhor Jesus, vamos desistir de servir a Deus, de adorar o nosso Deus? Não. Isso vem como experiência para adquirirmos o que? Perseverança, para a gente perseverar. Amém? Bom dia, Maria, Pai do Senhor. Ponto 2. A perseverança produz caráter aprovado. O que será isso? Caráter aprovado. Deixa eu ler aqui para os irmãos. Caráter aprovado é quando se persevera em meio às aflições. É quando temos no coração o Salmo 125, os que confiam no Senhor jamais se abalam. O caráter aprovado permanece firme em Cristo Jesus, porque ele sabe que dele vem o socorro, o escape, o refrigério no momento certo. O caráter aprovado é confiança plena no nosso Senhor, no Pai Celestial. Então, em todos os momentos da vida, você vai ser fiel ao Senhor. Na alegria, vai ser fiel. Na tristeza, você vai ser fiel. Eu vou ser fiel. Na doença, nós vamos permanecer fiéis. Na dor, nós vamos permanecer fiéis. Até na morte, nós vamos permanecer fiéis. Porque está escrito em Apocalipse o quê? Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Bom dia, Claudinha, Pai do Senhor. Então, em todos os momentos, Deus, e nós precisamos ser fiel para com o nosso Deus. Então, mais na frente nós vamos ver também Filipenses, o que no livro de Filipenses está escrito. Caráter aprovado. A perseverança é uma das mais estimadas virtudes que o ser humano pode adquirir. Ela, na verdade, desempenha um papel fundamental com as tribulações. No entanto, dá-se ao luxo ou se reserva do direito de não ser teórica ou especulativa. Em outras palavras, ainda que estudássemos todos os livros a seu respeito, não conseguiríamos entendê-la totalmente. Também não adiantaria fazer orações no sentido de que fôssemos agraciados com perseverança. Isso não faz parte da pedagogia de Deus, mas só aprenderemos sobre perseverança no meio do seu exercício. A perseverança se adquire quando você passa pelo processo, quando você entende de que Deus está permitindo tribulações em nossa vida, para que nós venhamos ter um caráter aprovado, para que venhamos ter perseverança, para ser aprovado por Deus. E para ser aprovado por Deus, nós vamos passar por provações. E a aprovação Deus dá a quem Ele ama.
Então a gente começa a entender que Deus, quando nos prova, é para termos o quê? Um caráter aprovado nele, porque ele nos ama como filho amado, né? E geramos o caráter aprovado através da perseverança. E o que está escrito aqui nessa lição, que não adianta eu orar para ter perseverança, não adianta eu estudar para ter perseverança, mas eu adquiro na convivência, né? Na minha comunhão com Deus, na minha intimidade com Deus, na minha busca por Deus, pela presença de Deus em minha vida. Quanto mais eu busco a Deus, mais situações eu vou viver para estar mais perto do Senhor, né? Eu entendo assim. A perseverança de que trata o apóstolo Paulo significa um tipo de paciência que nos faz triunfar. Ela não é passiva ou impossibilidade de se fazer algo. Espera para ver o que vai acontecer. A perseverança nos consegue uma estabilidade positiva. A semelhança, por exemplo, da primeira vértebra da coluna vertebral, que é responsável pela sustentação do crânio humano. Este pesa cerca de 5 quilos, mas uma vez inclinado pode chegar a 27 quilos, ou seja, a primeira vértebra da coluna, né, essa primeira vértebra aqui, ela sustenta o peso do nosso crânio, que tem mais ou menos 5 quilos. Mas se eu me inclinar, ficar inclinada, o peso vai dobrar, quase triplicar, né? Que ele falou que pesa 27 quilos. Durante toda a vida humana, em condições normais, esta vértebra oferecerá as oportunidades ideais para a manutenção do crânio. Uma vez que as tribulações são inevitáveis, precisamos suportá-las. Não como sendo o último recurso. Isso para nada nos adiantaria, mas na verdade buscando conhecer mais a natureza dessa tribulação, o que podemos fazer para amenizá-la e nos colocando inteiramente nas mãos poderosas do nosso Deus, né? Então, quando eu me inclino, quando eu me humilho diante do Senhor em minhas tribulações, eu vou ser sustentada por Deus, né? Como está escrito em Hebreus 10:36, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Então, quando nós perseveramos, alcançamos as promessas do Senhor, né? A promessa que o Senhor tem para nossas vidas é de um dia morar com Ele eternamente. E nós iremos alcançar essa promessa. Mas para nós alcançarmos, vamos o quê? Perseverar. Perseverar. Para ter o caráter aprovado. Então, está dizendo aqui, esta sim é o que podemos chamar de uma perseverança que gera em nós uma paciência que nos fará triunfar sobre todas as tribulações. É só a gente ler a Bíblia que a gente vai ver que todos os homens e mulheres de Deus passaram por tribulações, passaram por muita coisa, né? Se a gente for lá para Hebreus 11, os heróis da fé, eles passaram por muitas coisas, né? Foram jogados dentro de fornalha, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Jó foi provado, tanto nas suas perdas materiais, como na sua saúde, mas ele perseverou. Daniel foi lançado na cova dos leões, mas venceu, perseverou, não é? E tantos outros, né? Jesus foi traído por um dos seus discípulos. Jesus se entristeceu por isso? Não, ele já esperava, ele já sabia por isso. Ele estava totalmente preparado para viver tudo o que ele viveu no seu ministério aqui na terra. E nos ensinou o quê? A perseverar. Eu também, nessa lição, me lembrei muitas de outras passagens de Mateus 5, as bem-aventuranças. Olha só, bem-aventurados os que serão consolados. Não é bom a gente viver chorando,
Não é verdade? Porque a gente chora por uma situação difícil, uma situação de tristeza, mas a gente sabe que vai ser consolada por nosso Deus. Então Deus diz, você será feliz enquanto você chora, porque você vai ser consolado, né? Bem-aventurado quer dizer mais que feliz, não é? Na parábola do semeador, a palavra, a semente é a palavra, mas aqui é lançada em boa terra. Ela vai o que? Ela vai germinar, ela vai crescer, ela vai dar frutos. Porque houve uma boa terra e ela se enraizou, né? A raiz é profunda. Então o crescimento do cristão vem com o quê? Com as tribulações. Porque quanto mais você persevera, as suas raízes em Deus, elas se tornam profundas e firmes quando há uma boa terra. E eu separei aqui um versículo em Lucas. Em Lucas, eu vou encontrar aqui. Amém? Se eu não encontrar agora, depois eu passo para os irmãos. Não encontrei aqui agora. Mas em Lucas está dizendo que, na parábola semeadura, aquele que persevera é que vai gerar os frutos. E isso é maravilhoso para nossas vidas. Então, caráter aprovado, a perseverança, né? Que nós vamos adquirindo ali com a perseverança, o caráter aprovado, e estar firmes em Deus, nós vamos conseguir passar pelas tribulações e gloriar ao nosso Deus. Glorificar ao nosso Deus. Então, ponto 3, já estamos indo para o último ponto. O caráter aprovado produz esperança. E ele cita aqui uma música do grupo Logos, né? Uma bela canção chamada Espinhos. E que nessa música a letra diz: Senhor, se estou por ti sendo provado, eu quero ser aprovado agora. Esta afirmação nos lembra que aprovação é resultado de provação. Eu já falei, né, no início. Quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma, lembra-vos, assim como também a nós, que as tribulações são um elemento fundamental para a perseverança que nos leva o quê? À vitória. Na linguagem por ele utilizada, o caráter aprovado, do contrário, as tribulações só servirão para nos fazer sofrer. Então, se você não tiver em mente que você vai adquirir perseverança, que você vai passar, que você vai ser aprovado por Deus, que você vai perseverar, se você não entender, se eu não entender dessa forma, eu só vou entender que ela vai me fazer sofrer, né? E não é isso. Deus está nos ensinando, está nos fazendo amadurecer com Ele, está nos fazendo ser mais firmes e constantes na sua presença. Os cristãos que são submetidos a um processo semelhante a que um ourives, pessoa que trabalha com metais preciosos, emprega para refinar o ouro. Por exemplo, ao ser submetido ao fogo, o que vai acontecer? Impurezas serão o quê? Vão sair daqui, só vai ficar o quê? O ouro puro. E assim Deus faz conosco, né? Deus nos refina como ouro, Deus nos refina como prata, né? Para tirar toda a impureza. E o ouro puro, ele vai brilhar muito. A prata, quando ela é refinada e purificada, ela vai ali refletir o quê? Aquele que a refinou. Então, Deus, quando está nos provando, Ele está nos purificando, para ter um coração puro diante dEle. Na mesma medida, ao enfrentarmos as pesadas lutas que a vida nos impõe, com a devida perseverança, isto é, paciência triunfadora, temos a oportunidade de nos tornarmos mais puros, melhores e ainda nos aproximarmos mais de Deus. Ele, em razão disso, irá nos chancelar ou confirmar o caráter aprovado. Aleluia, né? Glória a Deus. O apóstolo Paulo encerra o processo instaurado, ou seja,
tribulação, perseverança e caráter aprovado com a esperança. A esperança tem a ver com uma certeza inequívoca, uma certeza certa, né? Por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu e você não nos decepcionaremos com Jesus nunca. Jesus nunca decepcionou ninguém, nem nunca vai decepcionar. É bem verdade que podemos nos unir a Sadraque, Mesaque e Abednego naquela fornalha de fogo ardente, mas nem um só filho de cabelo será chamuscado, né? Está lá em Daniel 3:27. Esses homens de Deus não se dobraram diante daquela estátua. Eles disseram, ainda que nós venhamos a morrer, ainda que o nosso Deus não nos livre, nós não nos dobraremos diante de outro Deus que não seja o nosso Deus vivo. E esta convicção deve estar dentro de nós, permanente, perseverando, que nós não vamos nos dobrar diante de outro Deus que não seja o nosso Deus vivo. E aí, para concluir, na parte introdutória ele fez 3 perguntas e começou a falar da situação em qual ele viveu em 2015. Agora ele vem terminando para dizer o que aconteceu com aquela situação. Será que ele obteve vitória? O que aconteceu com a esposa? Será que ela foi curada? Né? Então, comentamos acerca do câncer que a minha esposa Raquel havia adquirido. Aquela foi a nossa maior tribulação. Morávamos a cerca de 140 quilômetros de distância da clínica em que Raquel fez seu tratamento. E não foram poucas as vezes que fizemos aquele trajeto. Em algumas ocasiões, os efeitos colaterais da medicação tornavam as viagens ainda mais difíceis. Para quem tem câncer, né? Sabe que o processo é difícil. E aqui ele fala que era muito distante e que às vezes ela passava mal, né? Por conta dos medicamentos que eram muito fortes. O tratamento foi feito até o final. E Raquel ficou curada, sua esposa ficou curada. No entanto, não poderiam mais ter filhos. Ficou uma sequela, não podia mais ter filho. Mas o que aconteceu? Além dela, ele já tinha uma filhinha, mas Deus operou de uma maneira tão grandiosa e maravilhosa que ela ficou curada com o tratamento e Deus operou um milagre, que eles tiveram outro filhinho chamado Caleb. Então, eles perseveraram em oração, na presença de Deus, não abandonaram o Senhor, fizeram o tratamento direitinho e Deus abençoou, que deu tudo certo, né? Essa minha história teve um único motivo: mostrar a você que, a despeito das tribulações, o Senhor Deus continua conosco e que é possível nos gloriarmos na esperança da glória de Deus. Ele se utiliza do sofrimento humano, resultante da queda, para nos ensinar, para aperfeiçoar e para nos dar oportunidade de nos aproximarmos dele. Então, durante todo o tempo que eu estou falando aqui com os irmãos, e eu frisei muito isso, de que as tribulações da nossa vida, elas nos ensinam e elas nos faz ficar mais perto de Deus. Toda situação de adversidade, o que nós fazemos? Vamos orar, ou então pedimos oração, porque sabemos que Deus tem solução para tudo, e só Ele tem solução para todas as coisas. Quando aqui nesse nível aqui terrestre não há mais recurso, não há mais solução, então a solução vem de Deus. E a vontade dele é sempre a melhor, sempre vai ser perfeita, sempre vai ser agradável, porque ele sabe o que é melhor para nossas vidas, ele sabe o que é melhor para você, ele sabe o que é melhor para mim, ele sabe o que é melhor para minha família, ele sabe o que é melhor para sua família. Então, cada um de nós passamos por um momento de adversidade, de tribulação, mas em cada um de nós, Deus trabalhando alguma coisa. Deus está trabalhando alguma coisa dentro de mim ou dentro de você. É para crescimento, é para ficar mais perto dele, é para ter um caráter aprovado em Deus, né? Por que a gente vê muitas pessoas que já
já estão idosas e permanecem ali na presença de Deus, e às vezes elas testemunham do que já passaram. Isso traz edificação para a nossa vida. Por que isso? Porque houve uma constância, houve uma perseverança e houve o quê? Uma esperança de que Deus tem resposta, Deus tem o melhor para nós, a esperança da glória. Amém? Então, para pensar e agir, o ponto 1 está dizendo assim: certas tribulações parecem nos esmagar, como um rolo compressor. É tanta pressão que corremos o risco de perder o controle. E é verdade. Nesses momentos, podemos nos assentar para ver qual será o resultado, ou então empenharmos-nos para que a nossa perseverança produza uma paciência triunfadora. Qual tem sido a sua opção? Qual tem sido a minha opção diante das tribulações? O 2. Na medida em que as tribulações produzem em nós a perseverança, ou seja, a paciência triunfadora, fortalecemos os nossos músculos espirituais. Ou seja, quando a paciência é adquirida através do quê? De nos gloriarmos nas tribulações, de perseverarmos, de entendermos que é uma provação que vai passar, aí os nossos músculos, nós ficamos o quê? Mais firmes, mais fortes em Deus. Nós criamos raízes profundas com o nosso Deus, Porque as raízes profundas, a árvore é forte, ela é firme, E também sabe aonde encontrar água. 3. Que tal aproveitar as tribulações que são próprias da vida humana e se aproximar mais de Deus? Não deixe passar essa oportunidade. Nós sabemos, graças a Deus, aproveitar essas oportunidades, que em meio a esse tempo em qual nós estamos vivendo, nós estamos perseverando em Deus. Não tem sido muito fácil, mas Deus deixou um recurso para nós estarmos conectados, E isso tem sido de edificação para nossas vidas. Isso vai ficar marcado na história da humanidade, Se o Senhor não voltar agora, A gente não sabe, mas pela palavra vai dizer que ainda não é o fim. Mas tudo que Jesus deixou escrito, não passa nada. Tudo pode passar, mas a palavra de Deus vai se cumprir. Então, é Mateus 24, 35. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Jesus disse que a porta é estreita. Jesus também falou que teríamos aflições. Jesus também falou que nós seríamos perseguidos. Jesus também falou que seriam tempos difíceis. Haveriam tempos difíceis ao qual nunca houve. E tudo tem acontecido. Tudo. Palavra por palavra. E glória a Deus, porque nós cremos nessa palavra que é viva e eficaz. Amém? Então eu vou deixar só para os irmãos Filipenses 4. Versículo 12, a partir do 12, que vai dizer assim: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, em todas as situações, o Senhor estará conosco. Ele vai nos fortalecer para a gente suportar as adversidades, suportar as tribulações. E o 19 e o 20 vai dizer assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, o nosso Deus e Pai seja dada a glória para todo sempre. Amém. Então Deus é que supre tudo na nossa vida. Tudo vem dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Em tudo. Sem Jesus nada podemos fazer. Eu disse isso lá em João 15.
sem mim nada podeis fazer. Nós nunca vamos suportar as tribulações se Deus não estiver conosco, porque a nossa carne é fraca, mas o Espírito é forte. E o Espírito só é fortalecido em quem? Na busca pela presença de Deus, nas orações e principalmente na palavra. Amém? Eu queria deixar mais uma palavra aqui. Não sei se vai ser, eu creio que é a palavra de Deus, então vai ser assim, né? 2 Coríntios 4, a partir do verso 16, o desígnio e efeito das aflições, as coisas visíveis são contrapostas às invisíveis. Por isso, não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então, a nossa esperança é o quê? Naquilo que a gente ainda não viu, que é a glória do Senhor, né? Vindo nos buscar. Mas a nossa esperança está nisso. E essas coisas aqui passam, nós somos sustentados, somos guardados, somos livrados pelo nosso Deus. E Ele nos dá força, né? Isaías vai dizer que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Tem dia que a gente se encontra abatido, fraco, né? Parece que a nossa fé está esmorecendo. Não, passa, né? Vem uma palavra, vem um hino, vem um irmão e fala alguma coisa e nós nos levantamos. E há uma necessidade a cada dia de nós nos levantarmos, né? E glorificarmos a Deus por mais uma oportunidade. Eu agradeço também por mais uma EBD. Vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Que você possa ser fortalecido. Se você tem passado por alguma dificuldade, eu não sei, eu sei das minhas, mas cada um sabe das suas tribulações. Mas tenha certeza de que Deus está preparando algo muito maior e melhor para cada um de nós. E nós seremos edificados, reestruturados, avivados, né? Para a glória de Deus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor. Vou estar orando para encerrar. E tenham todos um bom dia, um bom domingo na presença de Deus. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nós queremos te glorificar, Senhor. Bênção em nossas vidas, de aprendermos um pouquinho mais da tua palavra, Senhor. Te entrego, Senhor Deus, a vida de cada um dos meus irmãos que acompanharam essa EBD. Te entrego também a vida do nosso pastor Levi, da nossa irmã Cláudia, a vida da minha família. E te peço, meu Deus, fica conosco. Continue no controle de todas as coisas. Venha estabelecer o templo, Pai. Que haja consciência, que haja, Senhor Deus, reverência. Que haja, Pai querido, sabedoria e discernimento por parte de cada um de nós. Senhor, é um tempo e eu quero, Senhor Deus, te pedir que o tempo passe, Senhor. Ó Deus, nós sabemos, Pai, que temos que esperar, mas que o Senhor venha dar o refrigério, Senhor Deus, às nossas vidas e que tenhamos, Senhor Deus, graça do Senhor para suportar tanto